Gente, que loucura é essa que a gente está vivendo? Eu não sei vocês, mas eu já tô meio que. Tem hora que eu saio da caixinha, mas eu tô tentando levar, principalmente na questão da comida que eu já falei pra vocês, porque eu acho que lá no fundo eu tô com uma ansiedadezinha. Mas em relação ao trabalho, que eu tinha comentado, que eu tava com um pouco de dificuldade em fazer o home office e tal. Depois de uns dias eu já me adaptei e eu já tenho trabalhado bem em casa, assim, já tô conseguindo. Tudo bem que nos horários um pouco tenho começado mais tarde, ido até mais tarde, mas eu tô naquele grupo de privilegiados que consegue trabalhar em casa, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não estão conseguindo trabalhar por conta da quarentena, né? Então, assim, eu tô conseguindo, embora um pouco limitada também, porque eu dependo de fórum, dependo de cartório, e esses serviços não estão funcionando. Então, eu tô com uma demanda menor de trabalho, mas o que dá para fazer em casa, eu tô tocando e tá funcionando bem. Da faculdade também, a faculdade adiantou as férias e então nós não vamos ter férias em julho, as férias foram antecipadas para abril. Então as coisas estão, a gente está conseguindo tocar, né? Mas a gente sabe que para muita gente é impossível, as pessoas não estão podendo trabalhar, muitas pessoas, né, principalmente os autônomos, microempresários, estão com uma dificuldade muito grande, porque estão sem renda praticamente. Acho que todo mundo aqui conhece alguém que está nessa situação. E aí algumas coisas estão me chamando a atenção, assim como advogada, advogada e professora também, porque eu já tive questionamento de alunos e também de cliente a respeito dessa situação. A questão do inadimplemento contratual por conta, né, do coronavírus, por conta da quarentena, da impossibilidade de trabalhar. E é interessante porque nessas situações o devedor ele pode pedir uma revisão contratual ou até a rescisão contratual. Isso quando a obrigação dele ficar excessivamente onerosa, né, ficar muito difícil de ser cumprida ou impossível de ser cumprida por conta de um fato imprevisível, né? Um fato imprevisível e irresistível, assim, que você não tinha como prever e não tem como resistir, né? E é exatamente o que a gente está vivendo hoje, porque é algo que era impensável, acho que ninguém poderia imaginar há 20 dias atrás que a gente estaria nessa situação, cada um nas suas casas, sem poder trabalhar, sem poder sair, sem poder ver os amigos, sem poder ver os familiares, enfim, era algo que a gente realmente não podia imaginar e é algo também que a gente não tem como contrariar, a gente não tem como resistir, porque é realmente uma determinação oficial que você não saia da sua casa, né, que o comércio não vai abrir, né, os restaurantes não estão abertos, então é algo que você não pode desobedecer, né? Então nesses casos o devedor ele pode sim, né, solicitar, requerer a revisão do contrato ou até a sua rescisão, né? Então, por exemplo, eu tive questionamento a respeito, né, de uma aluna que teria um evento, né, uma festa importante agora em abril, e ela foi obrigada a cancelar essa festa. Então ela me perguntou se ela poderia, né, rever o que ela já havia pago, né, adiantado para alguns fornecedores. E sim, ela pode. Por quê? Porque ela não tem culpa, né, dessa rescisão contratual. Esse evento não poderia acontecer de forma alguma, não por vontade dela, mas em função da quarentena, do confinamento que a gente está vivendo, né? Eu tive questionamento de cliente também que recebeu um e-mail, né, do inquilino pedindo a suspensão do pagamento de aluguel.
que ele não teria condições, tendo em vista que o estabelecimento estava fechado, né? Então ele não teria condições de pagar o aluguel, uma locação comercial. Então, enfim, a minha orientação foi que o locador realmente ajustasse com o locatário essa suspensão da locação, porque realmente ele não vai ter condições de pagar. Então, qual que é a minha orientação nesses casos? É que o devedor, ele procure, né, o credor para rever as condições de pagamento, prazo de pagamento, que não se faça isso de forma unilateral, simplesmente deixar de pagar. Porque se você for pensar numa locação, talvez o locador ele dependa também daquele aluguel para a subsistência dele, né? E a gente tem sempre que ter em mente que a justificativa é a quarentena. Então eu tenho que demonstrar, né, que esse confinamento, que a quarentena realmente impactou, né, na minha esfera econômica e a ponto de impossibilitar o cumprimento daquela obrigação. Então, por exemplo, uma pessoa que aluga, né, um apartamento, uma locação residencial e desenvolve ali na residência o seu trabalho, o home office, sempre desenvolveu, ela pode pedir a suspensão do pagamento de aluguel em função da quarentena, de estar confinado? Parece que não, por quê? Porque ele sempre trabalhou em casa, né? Então a gente tem sempre que ter também em vista a boa-fé, né, dos contratantes. Então eu não posso simplesmente deixar de cumprir um contrato alegando que estava em quarentena, estava confinado. Eu tenho que demonstrar que realmente aquele fato ele influenciou, né, na impossibilidade de pagamento. Então, a minha sugestão é que as partes contratantes, que elas conversem, né, que elas entrem num acordo em relação a essa impossibilidade, essa dificuldade, né, de cumprimento, porque nesse momento a gente tem que agir sempre, né, com boa fé e solidariedade. Então as pessoas devem conversar antes de procurar a justiça, pessoal, porque vai ser uma enxurrada de ação revisional de contrato, de ação de rescisão de contrato, né, com fundamento aí, com base nessa situação que a gente está vivendo hoje, que realmente ela está impactando na maioria da população, está todo mundo passando uma dificuldade muito grande por conta disso. Mas antes de pensar em ação judicial, procure a outra parte, procure o seu credor, converse, exponha a sua situação, e o credor também tem que pensar que ou em algumas situações ou ele vai ter que fazer um ajuste com a outra parte, ou ele vai ficar sem receber, pessoal, porque a situação realmente não está fácil. Assim, nesse período de 15 dias, o que eu já observei no meu ambiente, com meus clientes, com gente próxima a mim, realmente a situação está ficando muito, muito complicada. Então vamos ter paciência e vamos ter diálogo, vamos conversar, né? Pensar no próximo e tentar, sempre que possível, manter essas relações contratuais, mas de uma forma equilibrada, porque essa revisão de contrato, ela tem o objetivo realmente de trazer, né, um equilíbrio para aquela relação. Então vamos conversar, né, antes de descumprir simplesmente uma obrigação, ou de brigar com a outra parte contratante, ou de entrar com uma ação. A ação judicial deve ser a última alternativa, né? Vamos dialogar, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos passar por essa e vamos sair mais fortes, mais solidários, né? Vamos aproveitar essa situação e aprender alguma coisa com isso. Tudo tem que ter um propósito, né? Não deve ser à toa que a gente está passando por isso. Então vamos tentar passar da melhor forma possível. Beijo para todo mundo.